Deputado. Eu, em primeiro lugar, gostava, obviamente, de agradecer os contributos de todos os que participaram neste seminário, os convidados e aqueles que, da parte da plateia, também intervieram e colocaram questões. E de pedir antecipadamente desculpa porque as minhas limitações de horário se começam a impor sobremaneira e vou ter que abandonar o seminário logo após a minha intervenção. Não é falta de consideração pelos seguintes oradores que ficam autorizados para comentar, obviamente, e dizer mal daquilo que eu disser na minha ausência, porque não a controlam. Ora, eu gostava apenas de, no final deste seminário, deixar algumas notas sobre as posições do Partido Comunista Português. E, no essencial, nós, da avaliação que fazemos enquanto partido, aquilo que identificamos e que temos tentado combater, através, inclusivamente, de propostas nessa Assembleia, é de uma ausência, de uma espinha dorsal na planificação, de uma ausência de estratégia no que toca à perspectiva política do desporto. Na verdade, se nós fizermos uma avaliação das políticas desportivas em Portugal, podemos verificar que tudo o que temos hoje é ainda, de certa forma, o pouco que resta daquilo que foi edificado após o 25 de Abril, nomeadamente através da Direção-Geral dos Desportos e da perspectiva que foi aplicada então. E desde aí tudo o que foi feito foi sempre para desorganizar e para abandonar uma perspectiva sistematizada do sistema desportivo. Não é de sumenos importância que o desporto, sendo uma área tão fundamental, inclusivamente um direito constitucional, não tenha um plano de desenvolvimento em Portugal. Portanto, não esteja plasmado, não esteja planificado, além da identificação da infraestrutura, que obviamente tem crescido ao longo do tempo. Não há um documento orientador da estratégia do Governo. Portanto, nesta matéria, o Governo, o Estado, através dos sucessivos governos, demitiu-se da sua estratégia, do seu dever de planificação, na consolidação e na garantia desse direito constitucional para todos. E isso, obviamente, que se reflete no alto rendimento. Aliás, eu vi aqui há pouco, da parte do Governo espanhol, precisamente a ideia da pirâmide como concepção do sistema desportivo. E em Portugal a nossa pirâmide está, de certa forma, desequilibrada. Não diria invertida, porque não está certamente invertida, mas não é certamente uma pirâmide. Portanto, ela tem desequilíbrios tais que não garante que a base da prática desportiva alimente constantemente um sistema desportivo que garanta, por exemplo, a rotatividade, a substituição dos atletas de alto rendimento. Portanto, esta apenas para, muito rapidamente, caracterizar aquilo que é a forma como o PCP considera que tem vindo a ser conduzida a política desportiva em Portugal. Eu gostava depois só de deixar estas últimas notas, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, obrigado pela tolerância que está a ter, sobre o financiamento versus o amor à camisola. Das visitas que fazemos, dos contactos que temos, enquanto deputados, neste caso enquanto deputado comunista, com atletas, com federações, particularmente em algumas áreas desportivas, particularmente no desporto para deficientes e no desporto para surdos, aquilo que verificamos, mas também no desporto regular, aquilo que verificamos é muito claramente uma crise entre a atenção que o Estado dá, o financiamento e as condições, e o esforço que o atleta, o treinador, a organização, a federação e a associação é obrigada a pôr. E, portanto, essa crise coloca em frontal contradição aquele que é o papel que o Estado deveria assumir e não assume, e aquele que muitas vezes é o papel da estrutura associativa que não tinha que assumir e que é forçada a assumir. Hoje, em Portugal, chegamos ao cúmulo de ter de pagar ao Estado pura e simplesmente para ver reconhecido o nosso direito a ser treinador, independentemente do Estado nunca ter contribuído em nada para que eu fosse treinador. E eu, por acaso, tenho o diploma de treinador, o Estado nunca contribuiu em nada para que eu o tivesse, bem pelo contrário, eu tive que pagar, e agora ainda tenho que pagar uma licença para ser considerado treinador. Portanto, isto demonstra bem que o Estado não só não ajuda, como não só não faz o seu papel, como não ajuda a que os agentes desportivos desempenhem o seu papel. Portanto, não só não é um trampolim, como por vezes é até um entrave e um obstáculo.
Muito haveria a dizer sobre a política desportiva. O tempo eu já o ultrapassei largamente, mas gostava de deixar apenas estas notas, que podiam alargar-se também ao desporto escolar e aos constrangimentos que está a sofrer, à ausência de um sistema de captação e detecção de talentos no desporto, à ausência de um programa de desporto para todos, a total ausência de um plano de desporto no trabalho, que é um dos pilares fundamentais do sistema desportivo, pelo menos na concepção que dele fazemos no PCP. Tudo isso terá de ficar para outra ocasião, muito embora continuemos a entender no PCP que são questões que não podem desligar-se da abordagem do alto rendimento, porque se entendermos o alto rendimento desligado daquilo que é a base do nosso sistema desportivo, se o entendermos não como uma expressão da prática desportiva, mas como um pico de excelência que queremos mostrar lá fora como quem mostra uma bandeirinha, então esse tipo de alto rendimento não é aquele que nós preconizamos no PCP e julgamos que é mesmo o mais frágil. É mesmo o mais frágil. Ainda assim, dada a ausência do tempo, deixava apenas estas notas. Muito obrigado.